Pronto? Vamos orar mais uma vez. Agora com a Bíblia aberta, com os olhos colocados aí na palavra, nós vamos orar. Pedir ao Senhor que abençoe o nosso estudo. Oremos. Querido Senhor, nessa manhã em que a Tua igreja está aqui reunida para estudar a Tua palavra, mais uma vez eu te peço que aqui na nossa aula, o Teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, no nome de Jesus, amém, Pai. Muito bem, meus irmãos, nós temos no Novo Testamento duas cartas de Pedro. Nós temos a carta de 1 Pedro, e no capítulo 3, Pedro vai falar a respeito dos glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. De novo. Glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, vencendo, vem Jesus. Essa música aí anima a igreja faz tempo, né? Faz tempo. Mas tem uma outra música que não é um hino, né? Faz parte daquilo que a gente chama de cânticos. Lembra dessa música? Lembra? Quem lembra dessa música? Algumas pessoas lembram, né? Lembra? Mais ou menos. Vamos lá. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. E eu já tenho uma convicção comigo, é que o tempo vai ser insuficiente. Então eu já tomei uma decisão, Cícero. A decisão que eu tomei foi o seguinte: eu vou. Mas vai chegar uma hora que eu vou parar e vou continuar, sabe quando? No culto da noite de hoje. Por quê? Eu recebi esse texto de Pedro no fim do ano passado. Nas minhas férias, eu decidi que a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, seria a carta da minha meditação. E eu pedi para o irmão Edilson, que não está hoje aqui porque está atendendo uma igreja onde ele foi pregar, eu pedi assim: Edilson, deixa o terceiro capítulo para mim, né? Capítulo 3 é meu. E eu estava trabalhando essa questão da volta de Jesus, e eu queria que você, assim, ficasse com os olhos presos no capítulo 3, estudasse o capítulo 3 aqui comigo, meditasse no capítulo 3, para que você depois não tenha dúvida a respeito da volta de Jesus, tá bom? Então vejam só, eu peguei 2 Pedro, e eu dividi 2 Pedro em 3 blocos. Eu resolvi falar sobre alguns fatos em 2 Pedro, sobre a volta de Jesus. Eu também resolvi falar sobre alguns consolos para a igreja, sobre a volta de Jesus. E no fim das contas, que vai ficar provavelmente para a noite, ainda que eu não tenha certeza de que a irmã Vera vai estar aqui à noite, dificilmente, né, irmã Vera, que é lá da região de Presidente Prudente, está passando por Sorocaba para cuidar da mamãe, né, está fazendo uma cirurgia, mas aí qualquer coisa você vê na internet depois, tá bom?
A minha ideia é o quê? Que você bata o olho em Pedro, em 2 Pedro 3, e a partir desse texto, aprenda um pouco sobre a volta de Jesus, sobre escatologia. Claro que é bom dizer que existem muitos textos no Novo Testamento, Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. O que Pedro está dizendo aqui? Esse assunto, ele vem desde o Antigo Testamento. Porque nós dividimos o Antigo Testamento assim, livros da lei, livros históricos, livros poéticos, livros dos profetas maiores, livros dos profetas menores. Nós dividimos assim. Mas a Bíblia hebraica não divide assim. Ela diz assim, a lei e os profetas. Que quer dizer o quê? Os 5 primeiros livros e todos os restantes. Então, o Pentateuco e os profetas é o conjunto das escrituras sagradas, na linguagem judaica, na linguagem dos judeus, né? Não é a mesma divisão que a gente faz. Então, primeiro, nós temos a respeito da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus no Antigo Testamento. Sabe o que nós temos no Antigo Testamento? Muitas vezes citado, o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor. Vai falar bastante no Antigo Testamento a respeito do dia do juízo do Senhor, do dia do julgamento do Senhor. E esse dia do juízo, esse dia do julgamento do Senhor, é uma referência à volta de Jesus, quando todas as nações estarão reunidas diante dele, e ele vai separar os bodes das ovelhas. Quer dizer, não é os bodes das ovelhas, ele vai separar aqueles que são os ímpios e aqueles que são justos. E aí o texto diz assim, como o pastor separa o bode das ovelhas, né? E dirá àqueles que estarão à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Olha que bonito isso, né? E aqueles que estão à sua esquerda. Olha só, você está em 2 Pedro, está no capítulo 3 de 2 Pedro, e nós vamos ler uma coisa interessante, em 2 Pedro capítulo 3, os versículos 15 e o versículo 16. Quem vai ler para mim aí os versículos 15 e o versículo 16 de 2 Pedro 3? Levanta a mão aí, quem vai ler? Eu vou levar. Isso, irmã Vera. Você. O toque tem que ser no microfone, porque o povo tem que ouvir. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Que interessante que Pedro está fazendo aí. Pedro está fazendo uma citação de quem? De Paulo. Bonito isso, né? E como é que pode Pedro estar fazendo uma citação de Paulo, se naquele tempo eles não tinham ainda o Novo Testamento? É básico. Naquele tempo não tinha o Novo Testamento, mas as cartas de Paulo já circulavam entre as igrejas. E olha só, o que Pedro está dizendo? Olha, o apóstolo Paulo, ou o nosso irmão Paulo, né? Ele chama Paulo de irmão aqui. E vale lembrar o fato de que teve uma hora em que Pedro e Paulo deram umas enroscadas lá, né? Deram uns atritos. Veio e disse assim, eu vou, mas eu vou voltar. Você já leu o livro de Atos? Quem aqui já leu o livro de Atos? Opa, joia. Já leu o primeiro capítulo de Atos? O primeiro capítulo de Atos é bonito, porque ele fala a respeito da ascensão de Jesus. Fala a respeito de quando Jesus foi embora. E é bonito nesse texto, porque, assim, Paulo vai dizer lá aos Coríntios, no capítulo 15, que mais de 500 pessoas estavam presentes quando Jesus subiu aos céus. E o que é interessante é o seguinte, que na narrativa de Atos 1, quando Jesus está indo, e de repente o pessoal não consegue mais enxergar,
Diz o texto que vieram anjos e disse assim: vem cá, que vocês estão olhando para cima. Não, isso é paráfrase minha, tá? Que vocês estão olhando para cima aí, né? E aí os anjos dizem assim: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ir, há de voltar da mesma forma como vocês estão vendo ele subir. Essa coisa é muito importante para a gente prestar atenção, que toda a Escritura, toda a história da humanidade está nos cuidados de Deus, no plano de Deus, aguardando o dia da redenção de Deus. E o pontapé inicial para a redenção final de Deus está no dia em que a trombeta vai tocar. Bom, um outro fato sobre esse tema é que muita gente vai ser pego de surpresa. Bem assim. Vou dizer uma coisa para vocês. Faz tempo que não sai uma música nova sobre a volta de Jesus, né? Quem lembra de uma música nova sobre a volta de Jesus aí? Nova, saiu agora, os últimos 5 anos. Tem? Eu estou aqui, eu que estou enxergando a luz, né? Ô Renato, você conhece essa música, Renata? Você conhece essa música? Você é novo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: é que nos últimos tempos, poucas músicas têm surgido para lembrar do fato de que Jesus volta. Músicas novas. Mas Pedro escreve o quê? Lá no versículo 10. O que ele escreveu? Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Esse negócio do dia do Senhor vir como um ladrão chega até a dar um arrepio na gente que já foi visitado por ladrões. Não é isso? Não é isso, Ângela? Né? E você fez aniversário ontem, Ângela. Penso que é. Quem aqui já foi visitado por ladrões assim? Os caras mandaram notícia dizendo que ia ou não? Não, né? Então aqui o assunto é bem assim, né? Essa semana foi difícil para uma... Boa noite. Os cristãos dos 3 primeiros séculos estavam esperando Jesus voltar. Tanto é que Deus mandou a perseguição, porque senão eles queriam ficar ali esperando Cristo voltar imediatamente, né? E aí... Tá certo. Então vamos fazer assim, muita gente de surpresa. Porque também tem muito cristão que está ligado que Jesus vai voltar. E está sabendo que ele vai voltar, né? E eu estou torcendo para ele voltar logo. E não vou me aprofundar nesse assunto, porque senão eu ia trazer um assunto teológico muito profundo aqui para nós discutirmos. Vamos para os fatos. Os fatos. Só em 2 Pedro 3. Então, se você chegou aí meio atrasado e não sabe onde é que nós estamos, nós estamos em 2 Pedro capítulo 3. Tá bom? Lá fala a respeito de que a volta de Jesus será antecedida por zombadores e aproveitadores da igreja. Não foi isso que aconteceu na aula passada, que o Djalma deu aqui? Foi. Mas vamos ler juntos esse texto aí. Vamos lá, olha o que Pedro diz. Logo no versículo 4, ele diz assim, vamos juntos. Saibam, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha o que Pedro está fazendo para a igreja. Pedro está alertando a igreja, dizendo assim, muita gente vai surgir entre vocês e vai dizer assim: Jesus é essencialmente bom e completamente bom. O homem é carne. A carne é má, porque foi contaminada pelo pecado. Aí eles diziam então o quê? Se Deus é espírito e a carne é má, então é impossível que Deus tenha se feito
carne, porque Deus não se misturaria com aquilo que é mal. Essa era uma premissa deles. E por que essa premissa? Porque eles tentavam explicar o quê? Que, portanto, tudo aquilo que a gente faz no corpo não é pecado, porque o que interessa para Deus é o espírito. E isso era uma pegada, né? Era uma falácia, mas muito bem projetada, né? Quantas vezes a gente fala assim, não, foi Deus que fez, então tem que fazer, as coisas tem que fazer do jeito que Deus fez. Tipo assim, a natureza humana é desse jeito, então nós temos que dar vazão à natureza humana. Por isso que aqui, olha lá, ó, ele fala assim, ó, saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos. E quando fala nos seus próprios desejos, está falando na carne. Lembra que Paulo falou muitas vezes sobre a luta entre carne e espírito, né? O que é carne? Carne é a nossa natureza, como nós fomos feitos. Esse era o grande problema. Por quê? Porque aí a perversidade se espalhava dentro da igreja, não é? E então, aí quando fala assim, Tomé, toca aqui. É possível tocar no espírito também, né? Espírito come, né? Eu podia perguntar, mas espírito come? Então veja só, eu estou lembrando isso por quê? Porque essa era a heresia que tomava conta da igreja, o gnosticismo. E eles diziam o quê? Nada, Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Agora vejam vocês, ó, olhem para essa coisa. A igreja estava empolgadaça de que Jesus ia voltar. Não estava? Lá não diz, lá em Atos inclusive, o seguinte, que todos vendiam as suas propriedades e distribuíam entre eles, e todos tinham tudo em comum. E por que que todos eles abriam mão de todas as suas propriedades? Por quê? Também por causa do fato da crença de que Jesus ainda voltaria naquela geração. Então, Jesus não voltou naqueles momentos. Aparentemente, Jesus estava demorando para voltar. E aí então começou a surgir os aproveitadores da igreja. E eles diziam o quê? Onde é que está a promessa da vinda de Jesus? Onde é que está? Então é muito importante a gente lembrar disso. O nosso mundo, ele é um mundo carnal, capitalista. Toda a nossa sociedade gira em torno de ter as coisas, de acumular as coisas e de buscar segurança para a sua vida nas coisas que faz e que acumula. É bem assim que nós estamos hoje. Por quê? Entre outras razões. Porque parece assim, de alguma forma, que a gente também está um pouco acomodado com o fato de Jesus não ter vindo ainda. Vem ou não vem? Volta ou não volta? Daí então a gente prossegue. Vamos lá, um outro fato. Isso aqui é complicado e é importante para a gente. Fala assim, ó, quando Jesus voltar vai haver uma mudança de ordem das coisas. E aí surge aquele problema lá, né? O mundo vai acabar ou não vai acabar? Aliás, teve um maluco aí que falou que o mundo ia acabar agora no dia 16 de fevereiro. Né, João? Não deu certo. De novo, não deu certo. Eita. Mas o cara era meio maluco, né? Porque ele dizia assim, é um grande asteroide que vai colidir contra a Terra. E aí ele dizia assim, e aí o jornal ainda foi mais forte, ainda dizendo que ia cair na região de Sorocaba, né? Mas aí, né? Aí o pessoal da bola ia matar no peito, dá uns 3 balãozinhos e dá um bico, né? Na coisa. Mas aí depois eu estava lendo e falei, já pode cair na região de Sorocaba da mesma maneira como pode cair lá no leste europeu. Eu falei, vá, né? Então já era, né? Pertinho, né? Sorocaba é o leste europeu, encostadinho, né? Uma coisa da outra, né? Mas a gente precisa ler esse negócio que Pedro escreve aí no capítulo 3.
Ah, precisa. Versículo 7. Vamos juntos. Só o versículo 7. Os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Pedro escreveu isso aí, está escrito aí. Vamos ler o versículo 10 também. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolverão. Quem são os elementos? Os elementos aí são os corpos celestes, né? Bem assim. Versículo 13. Aí uma pergunta, né? Isso aí vai entrar no sermão da noite. Mas vamos ler agora. Se todas as coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Olha só, nós não vamos sair de Pedro. Nós não vamos sair de Pedro. Mas vale a pena lembrar, por exemplo, olha só, vai lá, 2 Pedro, olha só, capítulo 3, o primeiro versículo que nós lemos aí foi o versículo 7, não é? Vamos lá, vamos ler do versículo 5 em diante, bate o olho na sua Bíblia aí, versículo 5, capítulo 3 de 2 Pedro. Pois de propósito, não, vamos ver, começar no versículo 4, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que, desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Pedro escrevendo. O que vale a pena lembrar? Vale a pena lembrar que Pedro cita duas coisas aí. Veja só. Pedro diz assim, ele vai dar exemplo, e o exemplo aqui, ó, versículo 5, de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Então, aqui existe muita especulação em cima dessa questão aqui, inclusive filosófica, né? Tentando mostrar que Pedro está aqui mais ou menos embasado na filosofia antiga, grega, que trabalhavam os 4 principais elementos do mundo. Quais são os 4 principais elementos? Terra, fogo, ar e água. São os 4 elementos da filosofia grega antiga. Apresentava esses elementos como sendo os primários, e dentre esses elementos, o mais primário de todos eles, a água. Para dizer o seguinte, que tudo surgiu da água. Então, até hoje nós temos na teoria da evolução, a ideia de que tudo começou lá no fundo das águas, que foram surgindo, né? Pois bem, mas aqui, Pedro está se referindo ao seguinte, pela palavra de Deus, todas as coisas surgiram. Então vamos lá. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então, água. E em Gênesis 1:9 diz o quê? E disse Deus, não é isso? Não é isso? E disse Deus, haja separação das águas da terra seca. Então, qual que é a ideia aí? A ideia é o seguinte, era tudo água. E depois, tudo ficou separado, água e terra. Então, se os caras quiserem falar assim, não, tudo começou, era tudo água, era mesmo, né?
A Bíblia diz que era, não era? Era mesmo. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E como foi que houve a separação entre água e terra? Como foi? Pela palavra de Deus, não é isso? E disse Deus. Por isso que aqui nós temos essa expressão aqui de Paulo, né? Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade pela palavra de Deus existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Então o que Paulo está dizendo? Quem está dizendo que Jesus não vai voltar, está dizendo isso porque é ignorante e esquece que tudo o que acontece, que existe pela palavra de Deus. E nós vamos ver daqui a pouquinho o seguinte, que é só pela palavra de Deus que vai acontecer o ponto final, a parousia. Mas vocês viram no texto que Pedro também vai buscar um outro exemplo, lá, versículo 6. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, não é isso? Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do outro. Cuspir no prato que nós comemos, porque esse planetão aqui, eu gosto dele, está tudo lascado. Nós sabemos que está tudo lascado, mas é bom, foi Deus que fez, e Deus mesmo quando fez disse o quê? Rapaz, é bom esse negócio, não foi? Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse. Então é bom e eu gosto, né? Mas, né? Arco-íris, né? Não mais destruirei por meio das águas. Aí Pedro diz assim: vocês esquecem que isso está reservado para o fogo? Vocês esquecem disso? Né? Então assim, nós não vamos sair por aí dizendo que o mundo vai acabar, certo? Nós vamos sair dizendo o seguinte: vocês têm que entregar a vida a Jesus. Essa é a nossa mensagem, Jesus. Essa é a nossa mensagem. E para aqueles que já são salvos por Cristo, o negócio é o seguinte, está escrito aí, você presta atenção em 2 Pedro 3. Fato sobre a vinda de Jesus. Fato. Agora vai para os consolos, mas vamos continuar nos fatos aqui então, né? Fato. A volta de Jesus é alicerçada no ensino do Antigo Testamento todinho. Jesus levanta essa bola e fala assim: eu vou, mas eu volto, né? Todo o Novo Testamento vai falar, vai girar em torno para a igreja ficar atenta para a volta de Jesus. Mas vamos rapidamente agora para os consolos. Consolos. Primeiro consolo: o conceito de tempo para Deus é outro. É muito simples, né? Deus não está preso ao tempo, certo? Todos nós vibramos, quer dizer, pelo menos eu. Ontem, quando eu atrasei o meu relógio 1 hora, com aquela sensação de que eu ia dormir 1 hora a mais. Não dormi porque acordei cedo pra caramba hoje, porque né, o relógio biológico não deixa, né? Mas nós somos tudo lá, tudo quadradinho dentro do tempo, não é isso? Tudo quadradinho. E é isso mesmo. Mas olha o que a Bíblia diz, que Paulo está dizendo. Pessoal, vamos ler junto, vamos lá. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ponto. O apóstolo Paulo, Paulo não escreveu nada disso, foi Pedro. Quer ver, alguém abra para mim em Salmo 90, e alguém abra para mim em Atos 1. Salmo 90 e Atos 1. Bom, quando se está olhando aí, vamos falar nessa questão de tempo. Diz assim: vocês não ignorem uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que é que Pedro está fazendo? Pedro tem fim. E é por isso que Pedro então escreve essa coisa aqui para a igreja. Olha lá. O Senhor, comigo, vamos juntos, vamos lá.
o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Ponto. Né? Lá no versículo 15, Pedro escreve assim: considerai como salvação a paciência de nosso Senhor. Então é bonito isso. A igreja estava sendo contaminada por heresias, zombadores tomando conta da igreja, aquela expectativa da volta de Jesus. É importante dizer isso. A expectativa da volta de Jesus estava caindo. Por quê? Porque as pessoas queriam que Jesus voltasse naquela geração. E não é só isso. Existem muitas dicas, né, no texto, que se a gente pegar ali numa interpretação literal, vai dar a aparência de que Jesus vai voltar naquela geração. Lembra que o próprio Senhor Jesus falou uma vez assim, ó: não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam? Lembra? Então como é que o povo não ia ficar dizendo assim: não, mas Jesus vai voltar logo, Jesus está chegando? Não é? O povo não entendeu direito o que Jesus estava dizendo. Mas o povo ficava o quê? Naquele início. Todo mundo viu Jesus e Judas, para falar do mesmo assunto, fala sobre Sodoma e Gomorra. Deus dizia assim: eu vou destruir. Abraão orava e dizia assim: não, Senhor, e se tiver lá 50 justos, Senhor? Se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Mas aí Abraão sabia que não tinha 50 justos. Não, Senhor, vamos negociar. E se tiver 40? Por quê? Porque Abraão sabia o quê? Que quem estava lá dentro? Ló. E o texto fala sobre Ló o seguinte: que Ló vivia naquela geração inconformado com aquilo que eles faziam. Havia um justo. O que Deus fez? Ô Jó, rapa daí. Não foi isso? Deus mandou o anjo lá e falou assim: ô Jó, limpa o rancho, né? Sai fora daí, né? E Jó pegou o que deu para pegar e correu embora. Ló, não foi Jó? Obrigado, Pércio. Ló correu, né? E ainda tem aquela história da mulher de Ló, né? Que ainda olhou para trás. E quando fala em olhou para trás, não é simplesmente, nossa, deixa eu ver o fogo, né? Tem aquele sentimento de assim, né? Eu queria estar lá, né? E o que Deus fez? Deus mandou destruição. Então o ponto nosso é o seguinte: a paciência de Deus é consolo para a gente. Igreja, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Então a gente tem que ficar esperto, porque ele só não voltou ainda porque Deus ainda não abriu a palavra sobre esse assunto. Agora, o outro consolo para a igreja é a palavra inspirada, que nos fortalece. E eu já citei esse texto e disse que citaria ele agora. E aí tá. Vamos ler junto? Vamos lá. Assim como nosso irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando a respeito dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Eu vou dizer, o que Pedro está dizendo para a igreja? Gente, eu estou escrevendo isso para vocês. Mas vocês lembram que Paulo também escreveu sobre esse assunto? Vocês lembram? Né? Vocês lembram das demais escrituras? Lembram? Para que servem as escrituras? Para quê? Para a gente ter escola bíblica dominical? As escrituras servem para nos manter firmados
na fé. As Escrituras servem para nos manter confiantes no Senhor. Então, olha só. Aqui, eu estou acompanhando o meu relógio aqui, tá bom? Vamos voltar. Tudo voltando. Ó, rapidinho aqui. Fatos. Primeiro fato. A base nos ensinos dos profetas em Jesus Cristo e nos apóstolos. Texto de Paulo lá, começando a carta. Depois, pegará muita gente de surpresa. Né? O dia do Senhor virá como um ladrão. Será antecedido por zombadores e aproveitadores da igreja. Haverá uma mudança de ordem, destruição, novos céus, nova terra. Né? Consolo. O conceito de tempo para Deus é outro. Né? Lembra? É outro. Depois, a paciência de Deus é grande. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a têm por demorada. Depois, a palavra inspirada, que fortalece. Fortalece. Pedro citando Paulo. Então Pedro está dizendo assim, meus irmãos, é o seguinte: vocês pensam que Jesus não vai voltar? O pessoal está dizendo que Jesus não vai voltar? Então vocês prestem atenção. Jesus vai voltar. Olha só, lembra o que as Escrituras disseram, lembra o que Jesus disse, lembra o que os apóstolos disseram. E está em dúvida? Lembra das cartas que Paulo escreveu. Então tudo que nós estamos vendo aqui hoje é a escatologia sob a ótica de Pedro. E a gente poderia ver escatologia sobre a ótica de muitos autores. Mas para dizer o seguinte, Pedro está dizendo assim: primeira carta, vocês estão sendo perseguidos, né? Fiquem firmes. Segunda carta, tem muitos falsos profetas no meio de vocês, não é? Inclusive eles estão ensinando que Jesus não vai voltar, não é? Eles estão errados, Jesus vai voltar sim. Não se esqueçam. E o ponto é o seguinte: se Jesus vai voltar, o que nós vamos fazer daqui para frente? Né? Se Jesus vai voltar, o que nós vamos fazer daqui para frente? Bom, isso aqui é cenas para o próximo capítulo. O próximo capítulo é à noite. Jesus vai voltar. E agora, em pé, nós vamos fechar a aula com o estribilho do hino. Tá bom? Com o estribilho do hino. Vencendo vem Jesus. Fica em pé aí. Não, vamos cantar a primeira estrofe e o estribilho. Tá bom? 1, 2, 3. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Forte. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Ajuda, Senhor, a tua igreja de hoje, esta igreja aqui reunida, a ficar atenta a respeito da volta de Jesus. Em nome de quem nos reunimos, nos congregamos, olhamos para a tua palavra e cultuamos a Ti nessa manhã. Amém, Pai. Amém.